Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Lucinho, da Igreja Nova Vida de... não, esquece. Da Igreja Batista da Lagoinha, tá certo? A Igreja da Ana Paula Valadão, lá em Belo Horizonte. A pregação Vencendo nos Dias Maus, tá certo? Vamos lá. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, né, amados? Pra ficar uma coisa legal. Tirar o cabeção daqui. Peraí. É assim. Tá dando, né, amados? Tá bom. Importante que dá pra ver, né? Então, vamos lá. Vou continuar aqui, tá bom? O que ele tá falando aqui. Vamos lá. E no dia mau, você manter um mínimo de sanidade. Não ficar desesperado. Não perder a cabeça. O pastor André pregou outro dia aqui sobre perder a cabeça. Outra coisa. Ei você, o meu novo show vivo Tem que ser, né, de amor? chegar no Globoplay, rapaz. Vem curtir essa experiência única comigo. Por que as pessoas têm uma força tão fraca, uma estrutura interior tão frágil? Por falta de leitura bíblica e de oração. Então, vocês vejam. As pessoas são fracas por falta de leitura bíblica e de oração. Não é por ler a escritura como tá, para ser liberta do engano da religião, como está escrito na escritura, mas tem que ler a Bíblia, porque a pessoa lendo a Bíblia, ela vai continuar no engano da religião. E se a pessoa orar, como ele está falando, atos religiosos, a pessoa vai continuar presa. Mas quando a pessoa lê a escritura e sai do engano da religião e passa a praticar o que está na escritura, como Arruxo ensinou, aí a libertação verdadeira. Por quê? Porque quando nós andamos no caminho que é Arruxo, ele nos liberta do caminho da religião, né? Então é diferente, mas aqui ele sempre está falando de cumprir atos religiosos, não de você andar em liberdade no Pai e no Filho, né? Andando em liberdade no Pai é andar no Espírito. Andando em liberdade no Filho é permanecer no que ele ensinou, conforme ele ensinou, que está escrito na Escritura. Mas aí não, aqui sempre você tem que estar lendo a Bíblia para atos religiosos, para cumprir atos, e tá orando, né? Orar alto, né? No seu quarto, que é o quarto físico, não é no seu entendimento, não. Porque aqui tudo é físico. Então você tem que estar no teu quarto físico, dobrar o joelho físico e orar físico, com a boca física, falando alto a Deus. E sendo que no entendimento, o orar no quarto é orar no entendimento ao Pai, fechar a porta, é fechar a boca e falar somente ao Pai. Não precisa ninguém saber quando você está orando. Então é diferente. Vamos lá, vamos continuar. Deus me deu uma frase: quem não se desespera em oração diante de Deus, vai se desesperar diante das pessoas. São as disciplinas espirituais que dão robustez ao nosso homem interior. Quem não ora, acaba desistindo dos seus sonhos. Se você não está praticando a sua leitura bíblica, a sua vida de oração, ressuscite isso hoje. Porque você pode ganhar o dinheiro que for, pode ir o pastor que for na sua casa orar pela sua família. Se você não ressuscitar isso, não há o que fazer. Não. Então veja, pode um pastor ir orar para sua família, quer dizer, orar pelos outros, sendo que na Escritura, como a gente viu várias vezes na Escritura, está orar uns pelos outros. É a ordem, é essa, orar uns pelos outros e não uns com os outros. Não é orar coletivamente, mas é você orar no seu secreto, cada um orar no seu secreto, uns com os outros, uns pelos outros, desculpa, uns pelos outros. Orar uns pelos outros para serem fortalecidos. É assim que está na Escritura. Então vocês vejam bem, aí você tem que praticar sua leitura bíblica, orar pelos outros, né, que ele fala, e tá ali naquele ato todo, tá certo? Para você ter força, certo? Então vocês vejam bem, aqui ó, tá bem claro na Escritura isso, olha. Ó, orai uns, vamos botar aqui pelos outros, Bíblia, olha,
Eles falam para orar uns pelos outros, ou seja, todo mundo junto, né? Todo mundo junto, uns pelos outros é todo mundo junto. Ó, fazer agrupamento. Olha como está na Escritura. Ó, Tiago 5. Olha como é que o apóstolo Tiago está falando aqui. Ou é o Paulo, acho que foi Paulo que escreveu a carta para o Tiago, né? Olha aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha, confessar as suas culpas uns aos outros. O que é confessar as suas culpas uns aos outros? Não é você chegar assim e falar falar com os outros assim, olha, eu pequei e eu fiz isso e falar a sua vida. Mas é confessar as vossas culpas. Se você está errado com alguém, você chegar para a pessoa e falar, fulano, olha, eu reconheço que eu estou errado, eu quero te pedir perdão. Então eu estou confessando a minha culpa a você. Não é você chegar e falar alguma coisa sua para todo mundo, espalhar para todo mundo alguma coisa sua. Se você cometeu algum erro, a Escritura é clara, ela diz assim, amados, não pequeis, mas se porventura você pecar, você tem um advogado que intercede por você. Quem é esse advogado? É Yahushua. Por quê? Porque a gente não vive numa vida de pecado, mas nós estamos nesse corpo. Então, pode acontecer a gente pecar, porque nós estamos nesse corpo, tá certo? Mas se a gente pecasse, a gente não vive na vida de pecado. O que é viver numa vida de pecado? É você viver na prática do pecado. Você não vive na prática do pecado, mas você pecou, vá e fala com Yahushua, intercede, peça perdão e Yahushua intercede por nós, porque ele é o nosso advogado. É isso que está na Escritura. Mas aqui, quando fala confessar as vossas culpas uns aos outros, se você pecou contra o seu irmão, vá ao seu irmão e confesse, olha, eu pequei contra você, eu te peço perdão. É isso que está falando. Não é de você ficar falando sua vida para os outros, abrindo sua vida para todo mundo. É para você pedir perdão que você fez contra o irmão. E orar uns pelos outros, não é uns pelos outros. Aqui, ó, uns pelos outros, não é uns com os outros. Eu queria colocar uns com os outros. Eu botei uns pelos outros. Eu queria colocar uns com os outros, amado. Eu botei uns pelos outros, desculpa. Ó, orai uns pelos outros para que sareis. Olha, orai uns pelos outros. Olha, orar pelos outros. Orar pelos outros, não é orar uns com os outros. Vocês vejam bem, vamos colocar aqui, ó, orar uns com os outros. Vamos botar aqui, ó, orar uns com os outros. Olha, desculpa, tá, mas eu botei o contrário aqui. Vamos botar aqui, ó, orar uns com os outros. Eu confundi aqui, ó, orar uns com os outros. Eu botei agora aqui, orar uns com os outros, veja. De novo, uns aos outros e orai uns pelos outros. Veja, uns pelos outros, não tá uns com os outros, olha. Olha, orar pelos outros, tá? Orai uns pelos outros. Não tem na Bíblia, amados, versículos de orar juntamente. Tá certo? E quando tem alguma coisa e eles botam como orando, como que a gente tem que orar junto, não é. Olha, regozijai sempre, orar sem cessar. Veja, em tudo dai graça, porque esta vontade de Yahweh é em Yahushua para convosco. Não estejais inquietos por coisa alguma antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Yahweh. Pela oração e súplica, ações de graça, diante de Yahweh, não é diante de todo mundo vendo, mas é diante de Yahweh, no entendimento. E a paz de Yahweh, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Yahushua. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, perseverar em oração, velando nela em ações de graças. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-los-eis. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Orareis a mim. Não era orareis todo mundo junto a ele, mas orareis a mim, é no secreto.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E orando não useis de vós repetições, como os hipócritas, aqui está gentil, mas são os hipócritas. Os líderes religiosos ensinam que eles são hipócritas, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, está o Senhor de todos os que invocam, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todo que invocam na verdade. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Viu? Clama a mim. É clama Yahweh. Não é clama, né, num templo físico, mas é Yahweh. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí eles usam esse versículo, né, para dar base na oração em conjunto. Mas aqui é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, falando das grandezas de Yahweh. Aí eu estarei no meio deles. Não é orando em meu nome. Onde estiver 2 ou 3 orando em meu nome. Juntos, não é isso, é reunidos em meu nome, no mesmo propósito, falando, né? Tipo, 2 ou 3 reunidos, aqui tá 2 ou 3 reunidos, eu estou aqui falando, você está me ouvindo nesse momento, então nós somos 2 reunidos em nome de Yahushua, aí ele está, é isso que está falando. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, seja o teu aposento, teu quarto, que é aposento, que é entendimento, porque Yahushua ele falava físico para a pessoa entendendo no espírito. Então aqui, e orando, entra no teu aposento, no teu entendimento, fechando a tua porta, a tua boca, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Veja bem, na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou no meu clamor perante a sua face. E se sabemos que nos ouvem tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sim, eles oravam e cantavam hinos a Yahweh. Eles cantavam hinos. As pessoas estavam ouvindo eles cantarem. E os outros presos os escutavam. Estavam escutando o que? Eles cantando o hino. Agora orar, amados, eu tenho certeza que não. Porque eles seguiam o que Yahushua ensinou. Eles estavam escutando, eles cantando hinos a Yahweh. E não orando. Pode ter certeza. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Vocês vejam, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Você vê que confessar as culpas uns aos outros é confessar os seus erros. Se você errou contra alguém, chega lá e confessa e peça perdão. Mas orar não. É orar uns pelos outros. Não é orar uns com os outros. Né? Para que sareis, a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Veja, a oração feita por um justo, você vê, e orar uns pelos outros. A oração do justo, ou seja, no secreto ao Pai. Cada um no secreto pode muitos seus efeitos. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então vocês vejam bem. Não me escondestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não me escolhestes. Ih, gente, estou olhando muito mal hoje, hein? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Veja, tudo quanto ao meu nome pedirdes. Veja, a ordem de Yahushua é pedir ao Pai em nome dele. Esta foi a ordem, veja. Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Pedi em nome do Filho ao Pai. Ele vos conceda. Isso foi o que Yahushua falou. Ele não falou para orar a ele. Olha, peça a mim. Não. Tudo quanto pedis em meu nome ao Pai. Ou seja, pedi ao Pai em nome do Filho. É outro erro no sistema religioso. Por quê? Porque eles oram a Jesus.
Eles não oram ao Pai. E quando oram ao Pai em nome do Filho, de uma forma errada, de uma forma física, sendo que a gente tem que orar no espírito, no entendimento, no pensamento. E ninguém precisa saber. Mas a voz que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Veio, orai pelos que vos caluniam. Não orai com os que vos caluniam, não, mas orai pelos que vos caluniam. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Veja, vigiai em oração. E a Rússia falou, vigiai e orai, ou seja, esteja de olhos abertos e orai, no entendimento. Não é você feche seus olhos e ore, não. Ao contrário, o sistema ensina o contrário do que está na Escritura. Né? Então veja, a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Todos estes perseveraram uninamente em oração. Veja, todos estes perseveravam uninamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Arrucho, e com seus irmãos. Aí aqueles dão base de que todo mundo estava orando juntos. Não. Todos estes perseveraram unanimamente em oração e súplica. E o que é ser unanimamente? É orando no Espírito, cada um orando no mesmo Espírito, no entendimento ao Pai, em oração e súplica. Não é todo mundo orando juntos. É diferente, amados. É diferente. Eles dão base de que perseveraram unanimamente, falando que é uma unidade, todo mundo orando junto. Não. Oraram todos unanimemente em oração e súplica. É todo mundo orando no entendimento ao Pai, no mesmo propósito, orando no Espírito, no mesmo propósito. Mas é cada um orando no seu secreto ao Pai. Tá? Cobiçais se nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, se não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas tem que pedir ao Pai, em nome do Filho, como a gente viu aqui acima, ó. Ó. Tudo quando em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Ó, esse aqui foi Arrucho falando. A ordem de Arrucho. Tá? A ordem de Arrucho. Pedir em nome dele ao Pai. Não é pedir a ele, mas é pedir em nome dele. Pedir ao Pai em nome do Filho. É assim que está na Escritura. Então, vamos aqui continuar aqui. O que o Lucinho vai falar, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para a gente ver o que ele falou antes. Disciplinas espirituais que dão robustez ao nosso homem interior. Quem não ora acaba desistindo dos seus sonhos. Então veja, quem não ora acaba desistindo dos seus sonhos. Para você ficar firme nos seus sonhos, você tem que orar. Orar com atos físicos. Entende? Então ele bota todos os seus sonhos. Quais são os sonhos que ele está falando? Os sonhos físicos. Ah, se você quer fazer uma faculdade, você tem que orar. Ah, se você quer ir para os Estados Unidos, você tem que orar. Ah, se você quer casar, você tem que orar. Mas ele não fala do sonho no espírito, no entendimento. Qual é o sonho no espírito, no entendimento? É a vida eterna. Mas isso ele não vai falar. Ele só fala das coisas terrenas. Por quê? Porque esses homens só pensam nas coisas terrenas, como o apóstolo falou, o apóstolo Tiago. Ele mesmo disse isso, que estes homens só pensam nas coisas terrenas. Eles não pensam nas coisas físicas, nas coisas espirituais. Eles pensam nas coisas terrenas. Só falam das coisas terrenas. E é isso que acontece. O apóstolo Paulo, Shaul, falou isso. Que ele só fala, eles não entendem do Espírito, eles só falam das coisas terrenas. Vocês vejam bem. Se você não está praticando a sua leitura bíblica, a sua vida de oração, ressuscite isso hoje. Que você pode ganhar o dia. Então veja bem, acho que é Filipenses 3 que fala isso, quer ver? Filipenses 3, a gente já leu Filipenses 3 todo, mas eu acho que é Filipenses 3, olha. Que o apóstolo Paulo até fala
sobre cuidado com os cães, quer ver? Ó, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quem são os cães? Os líderes religiosos. Aí aqui mais embaixo ele fala, olha, quanto a estes que é os cães, o seu destino é perdição, o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Veja, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, ou seja, se está nos céus, não é que nós vamos morar no céu, é que a nossa cidadania está no Espírito, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Yahushua. Está nos céus, onde Yahushua está, mas está no Espírito, não está no físico. Então é diferente, vocês vejam bem. Ele mesmo fala, eles só pensam nas coisas terrenas, ensina o povo a pensar nas coisas terrenas, amados. Ensina o povo a pensar nas coisas terrenas. Vocês vejam bem que tudo que ele está falando aqui é físico. Qual é o nosso sonho no Espírito? É a vida eterna. Mas isso ele não vai falar. Ele não vai falar que o nosso sonho é a vida eterna, que a promessa de Yahushua é a vida eterna. Mas ele vai falar nos sonhos físicos. Então você tem que estar orando para você conquistar os seus sonhos. Os seus sonhos. Veja bem. Dinheiro que for, pode ir o pastor que for na sua casa orar pela sua família. Se você não ressuscitar isso, não há o que fazer. Não há o que fazer. Então vocês vejam que ele sempre fala de todo mundo orar junto, o pastor ir orar na sua casa. Não é você orar no espírito, no entendimento, uns pelos outros, mas é você orar uns com os outros, todo mundo junto, e o pastor ir na sua casa para orar. Totalmente contrário do que está na Escritura. Estou falando para você de mim, todas as lutas que eu tenho na minha vida, todas as minhas fragilidades, e isso orando e lendo a Bíblia. Na verdade, um dos maiores comentários que eu tenho com Deus quando eu oro é esse: Deus, se eu estou do jeito que eu estou, orando todo dia, lendo a tua palavra, você não orasse. Que parece que quanto mais você ora e lê a palavra, mais indignado você fica com você mesmo. É igual quando você não... Exatamente, sabe por que acontece isso que ele está falando? Porque na verdade as pessoas estão praticando atos religiosos, não estão andando no Espírito. Porque quando a gente pratica o que está na Escritura, o que é andar no Espírito? É a gente praticar o que está na Escritura conforme a Yahushua ensinou. Mas para a gente andar no Espírito, nós precisamos sair da porta larga, que é a porta da religião, que a Yahushua disse, eu sou a porta estreita. E são poucos que encontram essa porta. Por que poucos encontram? Porque essa porta é no Espírito. E a Yahushua é a porta estreita no Espírito. E largue a porta da perdição, e são muitos que entram por ela. Qual é essa porta? A porta da religião. Então, quando a gente sai da porta da religião, que é a porta larga, e vai para a porta estreita, que é Yahushua, entra nessa porta e anda em Yahushua, que é o caminho, e Yahushua nos leva ao Pai, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele nos leva ao Pai. Quando ele nos leva ao Pai, amados, o Pai nos enche do Espírito. Então nós conseguimos assim andar no Espírito. Por quê? Porque o Espírito habita em nós, e é o Espírito que pratica a obra do Espírito em nós, porque nós não podemos praticar obras do Espírito, tá? Nós praticamos as obras da carne, os frutos da carne. A nossa carne pratica. Por quê? Porque a nossa carne, ela tende para o mal. Por isso que quando a gente anda no Espírito, a nossa carne é mortificada e o Espírito é vivificado. Por quê? Porque o Espírito que é vivificado é que pratica o fruto do Espírito em nós. Então, como ele diz aqui, ele mesmo está dizendo que cada vez que ele lê a Bíblia, que ele ora, ele fica indignado com ele. Por quê? Porque ele não consegue andar no Espírito. Porque o simples fato da pessoa estar praticando atos religiosos, de ler a Bíblia e de orar, de ficar orando atos religiosos, não faz dela uma pessoa espiritual. Tá? Porque eles falam assim, nós somos espirituais, nós temos que ser espirituais. Não existe nós sermos espirituais. Quando a Escritura fala de ser espirituais, vocês são espirituais, nós somos espirituais, vós sois do Espírito. Não é que nós somos espírito, não é que nós somos espirituais de ser espírito, mas nós somos espirituais de estar no Espírito do Pai. É diferente.
tá? Porque nós não somos espirituais de ser espírito. De ser espiritual no sentido de ser o espírito. Nós somos espirituais no sentido de estar no mesmo espírito do Pai. Assim como o Filho disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um no espírito. Não é que ele é o espírito, mas ele é um no Pai e no espírito. E nós também somos um. Ele disse assim, Pai, como eu sou um em ti, no espírito, que eles sejam um em nós, no mesmo espírito. É assim que está João 17, que eles sejam um em nós no mesmo espírito. Só que no sistema, quando eles falam nós somos espirituais, é que a pessoa tem que ser espiritual. Mas o que é o ser espiritual para a pessoa no sistema religioso? É você praticar atos religiosos, lendo Bíblia, orando, né? Todo mundo junto, praticando atos religiosos. Tem uns que são espirituais porque não corta cabelo, não usa brinco, não usa batom, né? Tem outros que vão ao monte, então são espirituais. Mas na Escritura não existe o ser espiritual de você ser espiritual. Você é espiritual no entendimento do Pai, porque você tem o entendimento do Pai. Por quê? Porque o Pai mora em você, habita em você, o Espírito mora em nós. O Espírito mora naquele que crê que é o templo e não vai mais a um templo. Então a pessoa precisa crer que é o templo. E quem crê que é o templo não vai mais a um templo físico. Passa a ser o templo e o Espírito mora em nós, habita em nós. Então, o que está na Escritura é andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Quando a gente anda no Espírito, a nossa carne é modificada, a gente não dá mais lugar à carne. A carne está modificada, o Espírito vivificado. E o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós, como a gente já viu em Gálatas 5. O fruto do Espírito veja bem, amados, olha o que ele está falando aqui. Vamos nós, para vocês verem, tá? E aí a gente vai encerrar essa parte para não ficar muito longo, tá? Então vamos lá, olha só, Gálatas 5. Veja bem. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Quando a pessoa está no engano da religião, não está no verdadeiro espírito. Ela está no espírito do engano, da mentira que estão nos templos físicos. E esse espírito, ele enche a alma. Não é o entendimento. O espírito, esse espírito, por isso que as pessoas sempre vão, como a Ana Paula Valadão disse no vídeo anterior que eu gravei dela, que a pessoa tem que ir buscar, sempre se encher do espírito. Não. Porque esse espírito que eles falam que tem que se encher é o espírito do engano. Porque enche a alma. E a alma é que está sendo cheia, que a pessoa sente aquele arrepio e a pessoa chora. E aí o espírito vai embora, por quê? Porque esse espírito faz visita, ele não mora. Ele faz visita. E aí, quando o espírito faz visita, a pessoa sai de um templo físico e o espírito vai embora, a carne aflora. Por quê? Porque a pessoa não está andando no espírito. O espírito fez visita e foi embora. Então, as obras da carne são manifestas. Por quê? Porque as pessoas não estão no espírito da verdade. Porque o espírito da verdade, ele habita no entendimento, no nosso ser, no nosso entendimento. Ele não habita na alma. Ele habita no nosso entendimento, é diferente. E nós temos uma vida transformada no poder do Espírito da verdade. Tá? Por quê? Porque o Espírito mora em nós, habita em nós. Não faz visita, o Espírito do templo faz visita. E aí quando ele faz visita, e a visita sai embora, porque aí a pessoa faz visita, é a mesma coisa, amados. Eu vou fazer visita na casa de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, né? De um casal. Chego lá na casa dos meus amigos, faço visita. Vou, almoço, como sobremesa e tal, depois eu vou embora. Poxa, obrigada pela visita, tô indo embora, obrigada, até a próxima. Ou então vocês vão e façam visita na minha casa também. Mas a pessoa também vai embora. E aí esse espírito faz visita. E aí, quando o espírito que fez a visita vai embora,
A carne aflora, e como a carne aflora, veja, as obras da carne são manifestas, olha, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Yahweh. Veja, vocês vejam que são obras que as pessoas que estão no templo praticam. Vocês vejam que tem pessoas tipo o Agenor Duque, o Valdomiro Santiago, que amaldiçoou pessoas. O Valdomiro Santiago amaldiçoou. Veja, amaldiçoou o Marcelo Rezende, que morreu. Vocês vejam, ódio. Veja se isso são obras do Espírito, da verdade. O outro amaldiçoou o outro fiel dentro da igreja dele, o Agenor Duque, falando: eu te amaldiçoo, você nunca mais andará. Gente, isso é obra do Espírito, da verdade? Então vocês vejam bem que esses que estão no espírito falso, que é o espírito que faz visita, pratica obras da carne. Aí aqui pratica, quem está no espírito não pratica o fruto do espírito, amados, porque nós não podemos praticar esse fruto. Quem pratica o fruto do espírito é o próprio espírito que habita em nós, e a nossa carne é mortificada. É isso que nós temos que entender. E qual é o fruto do Espírito que o próprio Espírito pratica em nós? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Yahushua sacrificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por quê? Porque andam no Espírito. E é o Espírito que pratica o fruto do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Veja, não é se somos Espírito, se somos espirituais, não. Mas é se vivemos pelo Espírito, aquele que vive pelo Espírito anda também no Espírito. E é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aquele que vive pelo Espírito, e anda no Espírito, pelo Espírito e anda no Espírito, como está em outra versão, andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne, tá? Esses não vão praticar, não vão ter invejas, por quê? Porque estão andando no Espírito. Veja, andar no Espírito, olha, Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências. Vamos botar aqui que vai aparecer. Bíblia. Gálatas 5,16. Aqui, ó. Aqui já está mais, olha aqui, ó. Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Veja bem. Gálatas 5,16 foi o que a gente leu agora, né? Ó. Mas cadê o outro? Jamais satisfazeis. Vamos botar aqui as concupiscências da carne para ver. Concupiscências da carne. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. É esse mesmo? É porque está em outra versão, amados. É esse mesmo. Eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,5. É porque está no 5,5, olha. Está no mesmo capítulo, olha. Veja bem. Ó. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que nos é esperança, Vamos ver. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ó, 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É porque aqui, ó, Gálatas 5,16.
Ah, tá. Tá no 16, olha. Que a gente leu 19, ó. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, ou seja, andam no Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem outra versão que tá, andar no Espírito. Né? Então vocês vejam que nós não somos espirituais, nós temos que andar no Espírito. Tá certo, amados? Então, eu vou fazer o seguinte. Já passou aqui 34 minutos, tá? Eu vou voltar aqui só um pouquinho. A gente vai assistir essa parte pra gente encerrar, pra gente ver o que ele... Não, vou fazer o seguinte, vou deixar assim, que aí a gente vai continuar no outro vídeo, tá, amados? Desculpa aí a demora, né? Me empolguei um pouquinho. Então, amados, por favor, dê o like, curtam o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, né? Para que o YouTube possa indicar, né? E contribuir com essa obra, compartilhando os vídeos, né? Com outros para conhecer a verdade, tá certo? Porque isso é uma contribuição também, quando a gente compartilha, tá certo? Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos, e acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, amados. Em nome de Arruxa. Até a próxima.